Olá, todo mundo que acompanha o Recontaí. Hoje eu converso com o Luiz Fernando Massoneto, professor de Direito da USP, que estuda Direito Econômico, Economia Política, a relação entre Direito e Políticas Públicas. Meu nome é Rafael Tatemoto e a gente vai fazer essa conversa aproveitando o aniversário de 32 anos da Constituição Brasileira de 1988. Professor, muito obrigado por participar. A minha primeira pergunta é a seguinte: existe muita dúvida, né, sobre o caráter da Constituição de 88, pelo menos entre a população. Então, muita gente tem algumas premissas, né, que se diz muito, inclusive, no debate assim mais comum. Por exemplo, a nossa Constituição é muito grande, essas coisas. Daria para dizer qual que é vamos dizer assim, o caráter geral da Constituição de 88? Muitos dizem que ela é uma Constituição social-democrata, ou seja, uma Constituição que tentou apontar para um estado de bem-estar social no Brasil. Você concorda com essa ideia? Bom, antes de mais nada, boa tarde, Rafael, boa tarde a todos que acompanham essa sessão. Prazer reencontrar o Rafael, foi meu aluno no Largo de São Francisco. E bom vê-lo trilhar caminhos interessantes na sua trajetória acadêmica e profissional. E a sua pergunta ela é muito instigante, porque os 32 anos da Constituição são mais uma oportunidade de reflexão do que propriamente de comemoração. É verdade que a Constituição, como toda a Constituição, é um pacto do possível, né? É um pacto do que foi possível encaminhar naquele momento da redemocratização brasileira. Então, ela tem avanços e ela tem outras questões não tão avançadas assim, mas, de qualquer modo, ela é um pacto civilizatório, é um pacto de convivência, é um pacto de organização da sociedade brasileira para o futuro, né? E é nessa perspectiva que a gente tem que avaliar, né? Se é verdade que ela tinha problemas de início e que levaram a muitos críticos a se posicionarem de modo contundente até em relação ao texto aprovado, o fato é que 32 anos depois vale muito a pena entender o processo de transformação e entender muito quais que eram os adversários já existentes no projeto constituinte e que emergem com forças antagônicas à Constituição aprovada e que desconfiguram a Constituição nesses 32 anos de existência, né? De modo que aquilo que eu considero o principal projeto da Constituição, hoje ele praticamente não subsiste mais, e é sobre ele que eu gostaria de falar, né? Muitos tensionam adjetivar, caracterizar aquele projeto político como um projeto social-democrata, né? Como um projeto antiliberal. Alguns chegam ao extremo de imaginar que a Constituição ela tem um caráter até mesmo anticapitalista, né? É verdade que a Constituição está muito longe de ser anticapitalista, mas também é verdade que a Constituição está muito longe de ser uma Constituição liberal, né? A Constituição assume um desafio que o Brasil enfrenta desde pelo menos a década de 30, da constituição de uma sociedade salarial no Brasil, assim como fora constituída nos países avançados do centro do sistema. O Brasil sempre viveu uma questão histórica, desde a transição da sociedade agrícola para a sociedade urbana, sobre como equacionar a questão salarial, como questionar a questão do trabalho, né? A década de 30 é a década em que, no período de Getúlio Vargas, se constroem instituições, pilares, alicerces dessa sociedade salarial. E o que é uma sociedade salarial? É aquela sociedade que se constrói em torno de um patrimônio social, né, que protege o mundo do trabalho, né? Essa é a tônica do trabalhismo varguista, essa é a tônica do Projeto Nacional de Desenvolvimento Brasileiro, e esse, de certo modo, é o resgate feito pelo Constituinte em 88. De modo que a gente consegue divisar na Constituição uma tentativa de consolidação de pilares de uma sociedade salarial, né, que, ao mesmo tempo, coloca o emprego como um elemento central dos direitos sociais, né,
coloca o pleno emprego como princípio da atividade econômica e coloca a proteção social como um elemento fundante da Constituição, da ordem econômica e da ordem social. Um dos princípios da ordem social, né, de 88, aquilo que demarca o padrão de sociabilidade brasileira a partir daquele pacto civilizatório, é o primado do trabalho, né? É o primado da reprodução da vida material, né? Então, mais importante do que enxergar a Constituição sob uma ótica da eficiência econômica, aquilo que a gente deve buscar resgatar no espírito da Constituição é esse primado do trabalho, é esse primado da proteção social. E é justamente os pontos que mais estiveram sob ataque nesses 32 anos da Constituição, né? Justamente aqueles que constituem a sua vértebra, né, são os que mais foram atacados por sucessivas tentativas de reformar a Previdência, de desconstitucionalizar direitos, e agora, mais recentemente, com a reforma trabalhista, com o teto de gastos, uma desconstituição efetiva daquele primeiro arranjo da sociedade salarial brasileira. Então, o que eu traria como reflexão inicial para discutir esses 32 anos é: o que é a nossa sociedade salarial? Ela ainda faz sentido no Brasil? Faz sentido ainda pensar numa sociabilidade pautada por emprego e proteção social, né? É essa resposta que a gente tem que dar para discutir o que sobrevive do texto constitucional de 88. Professor, eu acho que é nesse sentido que o senhor iniciou falando que é mais motivo para reflexão do que para celebração, né? Pelo menos do que tem restado da Constituição. Eu faria uma pergunta, né, no seguinte sentido: além dessa centralidade da proteção ao mundo do trabalho, né, existia um outro paradigma, talvez. Eu queria ouvir um pouco o senhor sobre isso, sobre o papel do Estado, né, nessa sociedade que se pretendeu construir em 88. E eu menciono essa questão do papel do Estado porque me parece que a questão do trabalho da regulação da atividade econômica ou da indução se juntam nessa perspectiva, né? Você comenta a pertinência de se pensar numa sociedade salarial, e por isso que eu trago a questão do Estado, né? Seria possível pensar numa sociedade salarial sem pensar num processo vigoroso de desenvolvimento econômico e, decorrente disso, é possível pensar em desenvolvimento econômico vigoroso sem o Estado? Sem dúvida alguma, o Estado é um elemento fundamental nessa equação, né? É falso o debate sobre a desnecessidade do Estado, seja para uma sociedade salarial, seja para um projeto de desregulação como tem em curso. O Estado assume um papel fundamental, né? A maior mentira contada por um suposto liberalismo jurídico é a da desnecessidade do Estado. A acumulação de capital depende da existência do Estado, né? A grande questão é a serviço do que o Estado se coloca, a serviço do que o Estado se estrutura. O projeto constituinte, ele resgata um Estado brasileiro que vinha sendo construído desde a década de 30 e que se coloca a serviço de uma acumulação de capital, né, que ao mesmo tempo promove crescimento econômico e tenciona estabilizar essa sociedade salarial, né, estabilizar uma transição de uma sociedade agrícola para uma sociedade urbana moderna, com trabalho, com proteção social, com assistência, com serviços públicos, né. Esse é o Estado que está na origem do nacional-desenvolvimentismo, é o Estado que é resgatado no espírito da Constituição de 88. Né? Isso porque não faz muito sentido, né, a gente imaginar que o mercado seja capaz de organizar, né, na livre combinação dos fatores de produção, uma sociedade desse tipo, uma sociedade capaz de organizar uma transição de uma sociedade arcaica para uma sociedade moderna, ao mesmo tempo ampliar oportunidades e ampliar a proteção social. O Estado no Brasil, ele é extremamente importante, e é extremamente importante para os mais vulneráveis, né? Aqueles que não foram incluídos na sociedade do trabalho e aqueles que passam a ser cada vez mais desconsiderados pela sociedade do trabalho, né?
A gente vive um momento de desconstrução de uma sociabilidade que vinha sendo construída no Brasil e que tinha o emprego como um elemento fundamental, né? Que tinha no Estado um elemento de proteção, especialmente para esses grupos que desejavam se incluir no universo do trabalho, né? O que a gente tem hoje é um Estado que ele não só deixa de impulsionar esse processo de inclusão, como ele passa a impulsionar um processo numa outra direção. É o Estado que não é mais o garantidor da sociedade salarial, e sim o Estado que é garantidor da reprodução financeira do capital, né? Imaginemos, vamos usar a seguinte imagem, né? Eu disse que a sociedade salarial pressupõe a existência de uma propriedade social. Essa propriedade social é uma propriedade composta por impostos, por receitas públicas, por ativos do poder público, por lucro das empresas estatais, né? É o que a gente chamaria de fundo público. Numa sociedade salarial, esse fundo público, ele é um colchão de segurança para a reprodução da força de trabalho. É um colchão de segurança que garante esse primado do trabalho na ordem social. O que tem acontecido, Rafael, nos últimos anos, e é o que se consolida no desenho da emenda que constitucionaliza o teto de gastos, é que houve um deslocamento desse colchão de segurança da sociedade do trabalho para uma fração do capital, que é aquela fração do capital que se organiza em torno do chamado serviço da dívida. Quando a lei de responsabilidade fiscal hierarquiza as despesas públicas e diz categoricamente que a primeira despesa pública a ser paga é aquela relacionada ao serviço da dívida, ela está pegando essa poupança, essa propriedade social e colocando a serviço da acumulação financeira, né? Eu não vou ser ingênuo de imaginar ou de fazer uma fala contra a importância de alguma austeridade fiscal e a importância de uma racionalização da atividade financeira do Estado. Só que o que tem acontecido no Brasil é, de fato, um desaparecimento de qualquer questão securitária, qualquer colchão de segurança para a classe trabalhadora, né, em detrimento de uma segurança absoluta para a reprodução do capital, né? A selvageria do Estado brasileiro é que o Estado está sendo colocado totalmente a serviço da reprodução dos interesses dessa fração de classe, né, desprotegendo aqueles que ela até então protegia e deixando de incluir aqueles grupos vulneráveis em relação aos quais havia uma promessa de inclusão. Então, esse é o desastre da desconstrução da sociedade salarial. É esse o desastre da desconstituição da Constituição, da desconstituição da narrativa do Pacto Civilizatório de 88. Né? É uma proteção total, uma tutela estatal de uma determinada reprodução do capital e um abandono completo da segurança e da proteção necessária à reprodução de outra espécie de capital. Então, para o capital financeiro, tudo; para o capital variável, para a força de trabalho, nada. A vulnerabilidade, o risco social. Né? É essa equação de riscos que precisaria ser melhor compartimentada. A Constituição de 88, ela traz uma equação de riscos. Ela não é uma equação socialista. Não é uma equação que coloca tudo para a classe trabalhadora. É uma equação que compartimentava os interesses do capital com os interesses do trabalho. O que acontece 32 anos depois é que a gente vê um desequilíbrio nessa equação constitucional, né? À medida em que toda tutela protetiva vai para o capital e nenhuma tutela protetiva vai para o mundo do trabalho. Professor, eu faria uma pergunta um pouco no papel, vamos dizer assim, imaginário do outro lado, que é o seguinte: existe um discurso muito forte de que o mercado é eficiente e o Estado é ineficiente, né? Então, esse é um discurso, por exemplo, da reforma administrativa, ou seja, é preciso implementar lógicas mais concorrenciais dentro do próprio Estado, e é também a lógica, não da privatização em si, mas dessa ideia, vamos dizer, extrema, de que no limite é para privatizar tudo. Ou seja, o mercado alocaria os recursos e garantiria serviços mais eficientes. Como é que a gente pode entender e, pelo menos, relativizar esse discurso? O mercado é realmente mais eficiente ou existem algumas coisas que ele é menos eficiente que o Estado? Rafael, tem uma premissa na sua questão que eu acho importante problematizar, que é uma dicotomia entre Estado e mercado, né?
o Estado está no mercado do mesmo modo que o mercado está no Estado. E a gente tem que entender essa relação dialética, né? Existe uma estatalidade do mercado. O mercado não é um fenômeno espontâneo. Quem cria, quem organiza, quem conforma os mercados é o Estado. E do mesmo modo que quem está dentro do Estado são frações de capital mercantil, são frações de organizações do mercado e que pilotam e organizam as políticas públicas. Então, não existe essa dicotomia de espaços e essa dicotomia de agentes, né? Então, é importante falar isso porque um certo discurso se apoiou muito em uma estratégia de mostrar um máximo de desempenho, um máximo de eficiência em um espaço e nenhuma eficiência no outro espaço. Isso não é verdade. O Estado brasileiro sempre foi absolutamente eficiente na criação dos seus mercados. Se o agronegócio tem o tamanho que ele tem hoje no Brasil, é graças ao Estado. E eu não sou um defensor do agronegócio, né? Desde a atuação incisiva da Embrapa para possibilitar o cultivo de soja no Brasil, que era uma cultura que não era autóctone, não era... até todos os subsídios que são dados a um determinado tipo de produção vocacionada para exportação. E o mesmo se diz em relação a todo o sistema de proteção ao setor produtivo, né? Então, é uma dicotomia que tem que ser muito relativizada. O que se coloca é uma capacidade organizativa que seria superior do privado em relação ao estatal. E aqui eu também não tenho como concordar, né? Não é verdade que existe uma supremacia, uma organização mais racional da atividade privada em relação à atividade pública. O que existe são anos de desconstrução de carreiras públicas, de desvalorização de carreiras públicas, de modo que, aparentemente, o serviço prestado pelo privado ele parece superior àquele prestado pelo público. Mas basta você reconstruir a história de carreiras importantes do Estado brasileiro, dos setores de engenharia, dos setores de infraestrutura, que você vai notar a importância da administração pública, a importância do Estado brasileiro para fazer com que o Estado brasileiro, para fazer com que a economia brasileira seja a potência que ela é no século XX, né? Então, esse discurso que vem muito de uma narrativa de setores de consultoria, de que o Estado tem que se racionalizar a partir da empresa pública, ela é absolutamente falaciosa, né? Se a gente pegar a história de vários setores que agora estão sendo objeto da cobiça do setor privado, ferrovia, saneamento, telefonia, todo ele foi organizado e modernizado a partir de muito trabalho público, né? E depois, em alguns setores, depois do trabalho feito, vem a racionalização privada como aquela promessa de eficiência e aquela capaz de resolver problemas que o setor privado, historicamente, não foi capaz de resolver. Se a gente pegar a história do setor ferroviário brasileiro, o setor ferroviário ele é encampado pelo Estado, pela ineficiência do setor privado, pela incapacidade do setor privado de gerir um sistema complexo, como era o sistema interligado de transporte ferroviário no Brasil no século XX, né? A gente tem outros capítulos dessa história em relação ao projeto de eletrificação, a questão do petróleo e diversos outros setores industriais em que a gente sempre nota um protagonismo estatal pela irrelevância do privado, pela incapacidade do privado apresentar os mesmos resultados que o Estado brasileiro. Agora, existe todo um discurso ideológico para afirmar que a racionalidade privada é melhor que a racionalidade estatal. Existe um desmonte da máquina pública que parece confirmar a profecia anunciada da incapacidade estatal, né? São anos de desinvestimento, são anos de desmonte da administração pública, né? E até que a gente chega num ponto que parece que é inequívoco e inevitável a gente transferir a administração dos nossos ativos, transferir a administração dos nossos serviços para essa suposta eficiência privada, para essa suposta eficiência dos mercados. E aí, Rafael, eu acho que para a gente pensar nessa questão, a gente não pode ficar circunscrito somente à situação brasileira. A gente vê uma reversão do processo de privatização em vários lugares no centro do sistema, na Inglaterra, em economias ditas de primeiro mundo, que percebem, 40 anos depois, o prejuízo social que foi aquele processo neoliberal de privatização e de alienação de ativos, né? Então, alguns setores estratégicos, como a questão da água, né, passam a ser revistos, olhados contra a lente no centro do sistema. E agora, de modo atrasado, a gente embarca numa lógica, né,
até pela cobiça dessas empresas que perderam espaço no centro do sistema, que querem, trazem a promessa da sua racionalidade para solucionar problemas históricos. Um exemplo disso é o que está acontecendo no setor do saneamento básico do país, né? É um setor que sempre foi relegado a um plano secundário nas políticas públicas, né? É um plano no qual houve muito investimento estatal. A gente pega o estado de São Paulo, investimento histórico da Sabesp, no saneamento, e agora vem uma promessa de novos investimentos a partir de uma perspectiva de privatização, na qual a principal ameaça é sobre o controle da água como um ativo estratégico do século XXI, né? E o país, ele deixa de discutir essas questões sob uma ótica da soberania e do primado do trabalho para construir um discurso que se suporta exclusivamente numa falsa ideia de superioridade da racionalidade financeira. Então, em nome dessa racionalidade, a gente vai abrindo mão, né, de vários pontos, de vários elementos desse projeto civilizatório de 88. Então, ainda que ele fosse limitado, ele tinha aspectos históricos que são resultado de luta do povo brasileiro, que são resultados de anos e anos de embate entre o capital e o trabalho no Brasil. E o que a gente observa nos últimos anos, o que a gente observa na desestruturação da narrativa constitucional é o desfazimento, o apagamento dessa história, como se todo mundo tivesse sido até agora tolo em confiar numa racionalidade estatal, como aparentemente sempre parece ter sido óbvio que a racionalidade privada é melhor, a racionalidade mercantil é superior àquela racionalidade pública. Professor, se a gente ainda tiver tempo, uma última pergunta, né, linkando com o começo da nossa conversa. Você falou de reflexão e menos de celebração, mencionou, né, os embates em torno da Constituição, as imposições, né, do mercado financeiro ou do capital financeiro, e você encerra falando da Constituição também como fruto de lutas, né? E a Constituição brasileira tem uma peculiaridade, que ela foi feita em 88, anos antes de uma onda, né, de financiarização da economia em escala global. A pergunta é um pouco dupla, mas é para encerrar mesmo. A Constituição de 88 foi um suspiro, foi um sonho muito breve, e ela pode ser retomada a partir do que você está dizendo, que ela foi fruto da política também? Bom, primeiro é importante a gente perceber que a hegemonia do capital financeiro, ela não vem de uma suposta superioridade da racionalidade do capital financeiro. Ela vem de muita violência, de muita opressão e de um uso efetivo do Estado para retirar direitos, retirar proteções construídas a partir do paradigma de 88. Né? Então, o movimento sindical sofre fortemente isso, os trabalhadores são penalizados constantemente, são considerados vítimas do próprio insucesso profissional, né? A desproteção social vai desmobilizando lutas à medida em que o neoliberalismo vai criando uma sociedade do desempenho que coloca a culpa individual como um elemento desorganizador da ação coletiva, né? Então é importante a gente vislumbrar, para não parecer que a vitória do capital financeiro, né, é uma derrota na luta, simplesmente porque uma racionalidade se mostrou melhor do que a outra racionalidade. Uma racionalidade virou hegemônica por conta de uma contenção violenta de uma reivindicação por direitos, né? Então, havia um pacto de 88 construído numa luta. Houve um desequilíbrio dessa equação de 88 por conta dessa violência. E essa contra-violência se manifesta de várias formas, entre elas por uma certa ameaça autoritária que a gente vive no Brasil, por conta de uma descredibilização do sistema político. Você, como estudioso de ciência política, acompanha esse debate, né, e que cria dificuldades para a própria estabilização desse sistema, a não ser com mais violência, a não ser com mais retirada de direitos, né? E o que me parece é que existe sim um espaço para a luta, né? Então, existe, é inegável, eu não sei se é possível a gente ainda sonhar, né, com aquilo que a gente sonhou em 88. Eu concordo com você, a gente nunca teve um estado de bem-estar social no Brasil. A gente sonhou construir as bases de um estado de bem-estar social em 88. E antes que ele pudesse existir, a gente já desfez essa fantasia e entrou num regime selvagem
contrário a qualquer ideia, ainda que sonhada, de uma sociedade salarial, né? Eu acho que um ponto importante da luta é voltar a construir uma agenda comum, né, em torno dessa propriedade pública, é construir um entendimento comum sobre o que é o primado do social, né, na organização brasileira, né, como que a gente coloca esses valores que estão inscritos na Carta de 88, né, como valores diretivos da sociabilidade brasileira, né, como que a gente enfrenta essa hegemonia do capital, né, por meio da comunhão de esforços, pela comunhão de uma agenda comum que volte a colocar o emprego e a proteção social em primeiro lugar, né? A existência de uma agenda comum ela é muito importante. Um dos efeitos do modo como a luta social se deu nos últimos anos é uma fragmentação dos interesses e o desaparecimento de um ponto comum em que todo mundo se reúne e se veja representado. E me parece que o início de uma nova rodada de luta social passa pela construção dessa agenda mínima comum, né? A partir dela, que eu acho que a gente pode sonhar em reequilibrar as coisas e pelo menos voltar à equação de equilíbrio da Constituição 88. Professor, muito obrigado. Imagino que quem for escutar essa nossa conversa vai aprender muito, assim como eu aprendi nessa tarde.